Boa noite, galera que tá chegando aí. Barcelos Pinturas, Luiz Pintor Decorativo, sejam bem-vindos, tá? Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é o problema de umidades nos efeitos decorativos. Sejam bem-vindos aí. A gente vai esperar mais um pouco aí o pessoal ir chegando. Vocês estão de onde? Fala pra mim de onde vocês são, a cidade, a região. Vai comentando aí até o pessoal chegar. João Paulo, seja bem-vindo. Naldo, sejam bem-vindos. Uma boa noite para vocês. Vai compartilhando, viu, pessoal? E aproveita e compartilha para seus amigos. Clica no aviãozinho aí do lado aí, ó, no botãozinho de compartilhar, e já compartilhe para os seus amigos aí no Instagram, no direct. O pessoal tá chegando aí, boa noite. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que se não aconteceu, pode acontecer com você, que é a questão de umidade nos efeitos decorativos. Que você tanto pode encontrar esse problema quando você vai fazer, ou pode acontecer depois que você fizer o efeito decorativo, como efeito madeira, efeito pedra. Então fiquem ligados que hoje eu vou trazer para vocês ótimas dicas de prevenção e também de como resolver esse problema de umidade nos efeitos decorativos, tá? Aos demais estão chegando aí, boa noite, tá? Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando aí, acenando. O Naldo, Santo Antônio de Pádua. É isso aí, galera. O pessoal pode ir comentando também de onde vocês são, tá? Qual cidade, qual região. É bom para que os colegas aí vão vendo os amigos mais próximos de sua cidade e sua região. Beleza? Sejam todos bem-vindos. O áudio tá legal, pessoal? O áudio, a imagem, como é que estão chegando aí essas informações para vocês? Tá beleza a imagem? Dá um joinha aí, dá um retorno para mim. O áudio tá bom? José Salvador, meu grande aluno, tá aí presente também. Sejam todos bem-vindos. Galera, para quem tá me vendo pela primeira vez aqui como live aqui no Instagram, eu sou o Juliano Melo. Tá? Trabalho com pinturas decorativas há um bom tempo. Eu tenho 23 anos, daí para 24 anos de profissão de pintor residencial e tenho 8 anos e indo para 9 anos de experiência aí com profissão na pintura decorativa, né, nos efeitos madeira, efeito pedra, tijolinhos. E quero trazer para vocês aqui, durante a semana, várias informações, assuntos sobre pinturas decorativas para agregar conhecimento para vocês. Esse mês de julho eu vou dedicar o mês inteiro para fazer lives, no mínimo 4 lives por semana, é o meu propósito. Se der para acontecer mais, a gente vai estar avisando vocês, tá? Então de começo agora, vou assumir um compromisso com vocês de segunda a quinta-feiras, tá? Que eu vou estar fazendo as lives aqui às 19 horas, vai marcando a sua agendinha aí para você não perder, e vai ser o mês de julho inteiro. Isso vai ser um mês de teste. Se eu ver que o negócio fluiu legal, vou dar continuidade aí no próximo mês, tá bom? Então fiquem atentos, beleza? O pessoal já deu um retorno aí sobre a imagem, o som, que tá legal. Então, gente, eu não vou enrolar muito, tá? Já vou estender aqui uma boa noite a todos no geral e agradecer também a presença, porque vocês estão aqui, separou um tempinho aí para poder dar atenção para nós aqui, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Esse problema, que nem eu falei no começo, ou já aconteceu com você, ou pode acontecer, que é o problema de umidade nas paredes e também no chão, mas isso acontecendo nos efeitos decorativos. Então hoje eu quero apresentar para vocês a prevenção, para você tomar cuidado, para não fazer efeitos decorativos
em paredes e também no chão quando apresentar sinais de umidade. Porque vocês vão entender o grande risco, mesmo que o cliente pedir para você fazer, não faça, porque a dor de cabeça é muito grande, tá bom? Eu beber um pouquinho de água aqui, que senão o radiador vai fundir. Muito bem. A primeira coisa, galera, quando vocês vão dar um orçamento, seja um efeito madeira, seja um efeito pedra, analise a superfície que vocês vão trabalhar. Seja muro, seja uma parede, seja, às vezes acontece muito também em garagem que tem paredes na divisa. Então observe a coloração da parede para ver se não tem sinal de umidade, se tem mancha d'água, se tem aquela calcificação branca na parede. Tudo isso é importante na hora do orçamento vocês analisar. Por que eu falo isso na hora do orçamento? Porque às vezes é complicado vocês reajustar o valor da mão de obra depois que vocês fechar o orçamento com o cliente, entenderam? Então às vezes você imagina que vai fazer um serviço em 2, 3 dias e de repente ali no processo da obra vocês descobrem que tem umidade. O argamassa vai demorar a secar, vai atrasar a obra e você pode ter prejuízo. Então é muito importante analisar todo o ambiente, seja um trabalho que você vai fazer na parede ou no chão. O chão é muito importante também. Quando você vai dar um orçamento para fazer um efeito madeira no chão, no mínimo, o concreto ele precisa estar na cura, no processo de cura, de 30 dias, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês, mas se vocês puderem ter um caderninho aí, né, um papel, uma caneta, pede para alguém pegar para vocês, vai anotando as dicas, tá? Porque aqui é um pouquinho diferente lá do YouTube, né? E às vezes você não vai conseguir lembrar de tudo. Mesmo salvando a live, mas eu acredito que você não vai conseguir pegar tudo. Então pega um caderno, pega aí um papel e vai anotando. Então essa é a primeira dica. O efeito madeira no chão, ou efeito pedra, em cima de um concreto recém-feito, precisa ter 30 dias de cura. O que seria esse 30 dias de cura? É os dias que o concreto precisa estar pegando sol para ele secar, para evaporar toda aquela água que fica por baixo do cimento, daquela camada de concreto. Então, não corra risco. Se o cliente falar assim, já faz 2 semanas que eu fiz o concreto, pode fazer. Mesmo que o concreto por cima aparentemente está duro, está seco, mas ele tem água por baixo. E aquilo ali precisa transpirar, precisa evaporar e sair. E se você fizer um efeito madeira sem respeitar esses 30 dias de cura, vai criar manchas no efeito madeira ou no efeito pedra que você vai fazer no chão. Manchas brancas, tá? Que eu vou falar sobre isso também aqui no decorrer da live. O que ocasiona essas manchas brancas? Não só a umidade, mas tem outros fatores também. Então tem que ter o tempo de 30 dias de cura. Juliano, mas e o reboco na parede? Segue a mesma regra? Às vezes chega na casa, o reboco é novo, né, recém-feito. O reboco já tem uma tolerância maior. Então você pode dar um prazo no reboco de 7 a 15 dias, tá, em parede. Principalmente se pega sol na área externa. Então, a evaporação da umidade, da água, é muito maior do que no chão. Então, na parede não precisa esperar 30 dias. Então, pode variar de 1 semana a 15 dias. Depende da cidade, depende do clima, tá bom? Então, tem essa variação. Então, anote a questão desse tempo de cura, que é importante, tá? Eu vou estar bebendo água aqui, galera, porque minha garganta está bem seca hoje.
Eu tô recuperando uma gripe, né? Uma recente gripe aí que me derrubou por 15 dias. Depois dessa crise aí do Covid que vem, né? Essa turbulência que vem, a gripe agora não sara mais com 5 dias, 8 dias, agora é 15 dias. O pessoal na minha cidade aqui trataram de gripe e a média foi isso, 14, 15 dias tratando. E ainda tem uma sequela aí da gripe. Mas vamos lá. Então anotou aí sobre o tempo, né? 30 dias para o concreto, 7 a 15 dias para o reboco virgem na parede, beleza? Muito bem, então vocês analisaram o ambiente na hora do orçamento e percebeu a umidade. Opa, Juliano, eu vi que a parede tem umidade. Gente, tem vários tipos de umidade. Tem que entender por que está tendo aquela umidade na parede. Porque tem umidade que dá para você resolver de uma maneira bem rápida e simples. E já tem outras que é mais complexa. E às vezes vai até precisar do encanador, vai precisar de um pedreiro. Então é importante vocês analisar tudo isso. Recentemente, teve um aluno que enfrentou um problema de umidade. E ele olhou na parede, viu a mancha da umidade. E, vamos dizer assim, por não conhecer muito, ele fez o efeito madeira, né, o argamassa, por cima daquela umidade, pensando que o argamassa ia resolver o problema. Isso é um mito, viu, gente? Tem pintor que acha que o argamassa, que a pintura efeito madeira, a pintura efeito pedra, resolve a umidade. Gente, toma cuidado. Quando vocês forem anunciar o seu trabalho no Facebook, toma cuidado para não fazer promessas que vocês não vão conseguir cumprir. Por quê? A umidade, ela está dentro da parede, tá? Então, o efeito madeira, efeito pedra, não resolve problema de umidade. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Não prometam isso para o cliente. Por quê? Porque tem todo um processo para erradicar o problema da umidade. Tá? O efeito madeira, efeito pedra, a argamassa, o que ela faz? Ela ajuda a reforçar a proteção contra umidade externa. Chuva, a água que vem da parte de fora. Que a chuva é um lugar que a pessoa vai aguar a planta com a mangueira, vai utilizar, lavar tal. Então, isso, o efeito madeira e pedra consegue dar uma proteção para o muro ou para o chão. Tá? Umidades e coisa úmida que vem de fora, né? Que pega a parte do verniz da pintura, da resina. Agora, umidade que vem de dentro da parede, que já está ali na parede, os argamassa e os materiais que a gente trabalha não vão resolver, entendeu? Vai aparecer mancha no efeito madeira, vai aparecer mancha no efeito pedra. Então, explica certinho na sua divulgação que a proteção que vai dar para a parede é contra a chuva, contra o sol, é contra a água externa. Não resolver problema de umidade, porque se você promete isso e faz lá o trabalho e não resolve, aí você vai cair na propaganda enganosa, tá? Então tome cuidado. Então vamos para o procedimento. Você chegou, olhou e viu que a parede tem umidade. Então você tem que analisar se a umidade está vindo do alicerce, você tem que ver se a umidade é do clima. Se for uma umidade suave, tranquila, é só a camadinha da tinta, pode ser do clima. E como você sabe se é do clima? Porque você vai ver umidade no meio da parede, num lugar alto. Então pode ser do ar-condicionado, entendeu? Pode ser da própria cidade, que é úmida. Pode ser que a parede também é aplicado gesso. Tem apartamentos, tem casas que hoje em dia o reboco não é o reboco, né? Vamos dizer assim, é aplicado o gesso no lugar do reboco. Então isso, o clima úmido também cria manchas na parede. Então, nesses casos de umidade mais simples, o que você pode estar fazendo? Pode quebrar ali, retirar aquela parte que está contaminada com umidade, refazer e aplicar produtos impermeabilizantes, né? Aqueles emborrachantes,
Isso depois de picotar a parede, tá, galera? Vocês picotam a parede, passa esse produto, né, para impermeabilizar e ali aplica o argamassa mais resistente, mais forte. Aí pode trabalhar com argamassa AC3 e o argamassa AC4, tá bom? Ó, eu vou dar uma introdução aqui sobre o assunto e tem a caixinha de pergunta. Vocês vão ver um balãozinho aqui, ó. Faça a pergunta para mim no balãozinho. Vocês vão clicar no balãozinho e fazer a pergunta. Porque se vocês fizerem a pergunta aqui no comentário, vai acabar sumindo depois, eu não vou conseguir ver para responder para vocês, tá bom? Então, quem já fez pergunta aqui no comentário, faça lá na caixinha, no balãozinho, que tem um pontinho de interrogação, que vai ficar salva a pergunta e eu vou estar fazendo ali a explanação e respondendo para vocês, beleza? Para mim não ficar toda hora parando aqui e respondendo. Vou deixar um tempo só para responder para vocês, tá bom? Então, analisa isso. A umidade simples trata dessa forma, com produto impermeabilizante, vai vedar e ali você pode aplicar argamassa. Agora, no caso que eu estava falando do meu aluno, você sabe qual que era o problema? Ele aplicou a argamassa. Primeiro, ele chegou no ambiente, ele viu que os pintores, né, os outros pintores que fizeram o trabalho, aplicaram a massa corrida na parede, né, e deu a umidade na parede. E o dono da casa chamou ele, né, chamou esse meu aluno, para aplicar um efeito madeira, pensando que ia vedar e resolver o problema da umidade. Só que, mesmo passando um produto impermeabilizante, passou lá o Bianco, aplicou uma argamassa forte, mesmo assim a argamassa demorou demais secar. E estava terminando a água do argamassa. Aí ele conversando comigo, eu falei para ele, olha, analisa, vê a parede de trás, tenta descobrir o que é que está acontecendo de estar transpassando essa umidade para a parede. E ele foi na casa do vizinho e foi olhar lá por trás. O que tinha? Tinha um jardim e uma hortinha atrás da casa, atrás da parede do vizinho. E tinha um cano, onde irrigava ali as plantas e as verduras, tinha um cano vazando. Então o cano estava vazando água e a parede estava absorvendo toda a água e indo para dentro da casa do cliente. Entendeu? Aí descobriu, contratou o pedreiro ali, quebrou a parede, arrumou o cano, entendeu? A parede demorou um tempo para secar, demorou uns 3, 4 dias ali. Isso para ajudar, ainda estava tempo de chuva, estava frio. Então resolveu. O argamassa secou e ele conseguiu fazer a pintura. Então, olha só como que é importante investigar. Então, se ele não tivesse investigado, ir lá ver o que estava acontecendo atrás da parede, ele nunca ia conseguir terminar o trabalho, porque nunca ia secar. Imaginem só, um cano com vazamento lá do outro lado, né, na parede da divisa, passando a água para esse lado da casa do cliente. Então, gente, vejam tudo isso, para vocês não ter dor de cabeça, para não ter prejuízo de material, para não ter prejuízo de tempo de serviço, tá? Então, esses são um dos fatores. Vocês podem olhar também, a outra coisa que é muito importante, que eu quero passar para vocês, são muros e paredes que não tem reboco. Às vezes são muros que estão diretamente no tijolo, no bloco, está diretamente no chão, está dando uma caída aqui. Aí você fala, Juliano, mas pode fazer efeito pedra, efeito madeira direto no tijolo, direto no chapiço? Ó, no tijolo cerâmico, aquele de barro, naquele tijolo vermelho, eu não recomendo aplicar direto. É interessante vocês aplicar um chapisco na superfície, né, do tijolo, com bianco, com cimento. Aplica esse chapisco e depois vocês podem aplicar argamassa direto, tá? Então, direto no chapisco pode. No tijolo base cerâmico é bom vocês evitar para não ter dor de cabeça, tá bom? Agora, no bloco de cimento, vocês podem aplicar direto, tá? Porque ele é de cimento. Então, a liga do argamassa com o bloco vai funcionar. Já do cerâmico fica um pouquinho a duvidar. Uma porque ele é barro, né? Barro e cimento às vezes não tem aquela fixação legal e pode dar alguma dilatação, algum problema aí no futuro, tá? Voltando ao assunto aí do muro e parede que não está rebocada, né?
vocês têm que analisar o seguinte, não é só a parte que vocês vão aplicar a argamassa que vocês têm que olhar. Porque às vezes você está aplicando numa parede rebocada, né, que está no reboco, mas atrás dela, na divisa, não está no reboco. Às vezes o muro na casa do seu cliente está rebocado, né? Está perfeitinho. Só que na divisa, pro lado de trás do muro, está no tijolo puro, está no chapisco. Isso vai dar problema no seu trabalho, entendeu? Porque se atrás do trabalho que você está fazendo, atrás da parede ou do muro, está no chapisco, quando chove, absorve água. Aí vai dar manchas brancas no seu trabalho, entenderam? Então, vai fazer um muro, dá uma olhadinha por cima e veja se o muro está no reboco ou se está só no chapisco. Porque aí você vai ter que orientar o seu cliente que tem que impermeabilizar aquele chapisco, né? Passar um produto para vedar ou até mesmo aplicar um reboco do lado de trás, pelo menos no tamanho ali que vai fazer o efeito, entenderam? E se o cliente não aceitar nenhuma dessas opções, é importante, se caso você for fazer para esse cliente, porque eu recomendo que não faça, mas se todavia for fazer, põe um contrato, o cliente está ciente que deveria rebocar o muro atrás, deveria passar um produto, ele não quis, e que você está isento de qualquer problema de manchas, de água, de umidade no efeito. Faz ele assinar, beleza, aí você pode fazer o seu trabalho. É interessante você ter esse contrato de responsabilidade total do cliente de qualquer problema que acontecer na pintura. E isso se insistir em fazer sem usar o procedimento adequado de proteção ali atrás do muro, beleza? Então, galera, aqui eu quero explanar isso para vocês, tá? Eu já falei sobre que o efeito com argamassa não dá garantia, ele não protege, ele não resolve problema de filtração, tá? Ele apenas fortalece a parede contra infiltração externa de chuva, entenderam? O que eu quero falar para vocês também é por que às vezes dá manchas brancas, né? Vamos partir para as manchas, que nem eu falei no início que eu ia comentar sobre as manchas. Às vezes faz um efeito madeira no chão e dá aquelas manchas brancas. Faz um efeito pedra na parede e dá manchas. E tem alguns que comentam comigo, Juliano, eu aplico a resina, aplico o verniz e quando chove fica manchado. Só quando chove, aí seca, some a mancha. O que pode estar ocasionando isso? Galera, isso tem muito a ver com a qualidade da resina ou do verniz acrílico, entenderam? A marca. Às vezes você está utilizando uma marca de fabricante que a qualidade não está compatível com o serviço que a gente está oferecendo, principalmente para chão. Então, quando acontecer isso num serviço no outro, é interessante vocês ir trocando a marca até conhecer um material legal que não faça isso. E lembrando vocês que quando se trata de mais resistência, é interessante vocês trabalharem com resina base dissolvente. Mesmo que vocês usem uma resina à base d'água ou um verniz à base d'água para fazer a cor, finaliza o trabalho com resina base dissolvente, porque ela tem mais durabilidade, tem mais resistência, entenderam? Ela é principal requisito para proteger o trabalho, tanto no chão quanto na parede, beleza? Mas segue essa regrinha, utilizou um material e tá ruim o material, tá dando mancha, não tá legal, vai mudando de marca, galera. Às vezes o pintor me procura, Juliano, qual material que eu uso, qual marca você me indica? E é complicado eu indicar, porque eu tenho alunos espalhados para o Brasil inteiro e cada região tem um produto. Às vezes o que eu uso aqui, a marca que eu uso, você não vai encontrar na sua cidade. Então você tem que você mesmo ir conhecendo os materiais que tem na sua cidade. E se você não quer fazer os testes na casa do cliente, vai fazendo os testes na sua casa, entendeu? Na sua casa mesmo, vai fazendo os testes com marcas diferentes, compra de litro. A resina você compra ela de litro, faz os mostruários, deixa ela exposto ao tempo, ou no muro, ou na parede da sua casa também, faz os mostruários ali,
e usa várias marcas de resina e deixa a chuva bater, o sol bater, você vai fazer a avaliação de qual está durando mais. E aquela que ganhar, você vai utilizar aquela marca. Eu sei que muitos aí aconteceu de comprar uma marca sem nunca ter usado e já foi usar diretamente na casa do cliente. É um pouco constrangedor, por quê? Porque começa a dar problema e você tem que ir lá arrumar, entendeu? Aí você passa um pouco de vergonha. Então é interessante você conhecer o material fazendo testes na sua casa, beleza? A outra coisa também que pode causar manchas, que nem eu estou falando aí da marca de tinta, não usar marcas fracas, é vocês também tomar cuidado sobre a umidade, né, respeitando o tempo aí que eu falei, da secagem de reboco, de concreto. A umidade ela é o principal causador de manchas brancas nos trabalhos, tanto na parede quanto no chão, entendeu? Então se tiver por exemplo, choveu, ficou úmida a parede, mesmo que a parede não tenha uma umidade que já faz tempo que está ali, veio uma chuva só, molhou um pouco a parede, não é interessante você aplicar argamassa com a parede úmida, né, que ela está com aquela água da chuva, porque aquela água ela vai precisar evaporar com o calor, entendeu? Ela vai ter que sair do reboco. E se você selou ela, colocou argamassa, colocou tinta, resina, então a umidade fica dentro. E a hora que ela começa a evaporar, começa a dar manchas brancas, tá ok? Outra coisa que faz também dar manchas, talvez nem branca, mas outro tipo de manchas nos efeitos, é quando você dilui demais a resina ou até mesmo a tinta. Então trabalhar com diluição acima do que é pedido também pode enfraquecer o material e isso ocasionar as manchas, tá? Geralmente, dependendo do tipo da resina que você vai trabalhar, ou verniz acrílico, é interessante você trabalhar com ele puro, tá? Agora, que nem eu trabalho com um verniz bem grosso, né, viscoso, então ele permite a diluir. Mas se você trabalha com um produto que você já percebe que ele é bem ralo, né, já vem de fábrica, bem líquido, né? E então não há necessidade de você colocar água, pode trabalhar com ele puro. Já a resina base solvente é interessante, dependendo da situação você pode diluir, dependendo você pode aplicar puro. Em área externa, se você for trabalhar em área externa, quintal, perto de piscina, você pode trabalhar até com a resina pura, a resina base solvente. Por quê? Ela vai ter mais contato com o sol, né, com o calor, então ela tem mais chance de ter uma secagem mais rápida. Mas se você for trabalhar com a resina base solvente em áreas que é sombra e área coberta, é interessante você diluir com água raiz, porque isso vai facilitar a secagem da resina base solvente, tá? Nesses trabalhos em área coberta, beleza? Depois eu vou em outra live, vou trazer um assunto sobre o trabalho em área interna, no chão, né? O que pode estar acontecendo, os riscos, beleza? Então é isso aí, galera. Eu falei aqui sobre esses produtos, né? Eu falei sobre o produto que às vezes fica fraco na diluição, foi o último comentário que eu fiz agora, tá? E também a tinta. Estou falando da resina, do verniz, mas a tinta também. Não trabalhar com tinta muito fraca. Eu sei que muitos já fizeram até com selador, né? Um trabalho com selador. Então, às vezes, numa área interna, coberta, que não vai pegar contato com chuva ou com sol, às vezes você pode trabalhar com a tinta econômica, né? Um selador, porque está numa área protegida. Mas numa área que pega sol e chuva, é interessante você trabalhar com uma tinta boa, porque ela vai ter um filme mais forte para aguentar o sol e a chuva, tá bom? Então eu percebo que alguns dos pintores também tiveram problema nos efeitos porque trabalhou com a tinta fraca. Aí você já é fraca, aí você dilui ela perde mais ainda a consistência dela. Então aí vai desbotar mais fácil o efeito madeira mogno, né, o cinza grafite da pedra, a coloração vai perder aquela cor dela mais fácil, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui a pergunta do pessoal aqui que eu já vou respondendo.
A Lucimara, ela perguntou, eu posso usar a resina por baixo e depois passar o verniz? Muitas pessoas me perguntam. Muito bem, a resina base d'água segue essa regra. A resina base d'água, você pode aplicar a resina base solvente por cima, entendeu? Agora, você inverter, pode ter alguns problemas, tá? Porque a base solvente está por baixo. Então, eu não recomendo inverter, entendeu? Quando precisar refazer um serviço, galera, e você já aplicou a resina base solvente na parede, falou, não, mas já está tudo pronto, eu preciso retocar, eu preciso fazer a cor de novo. Só que a cor eu faço com a resina base d'água. Eu posso aplicar a resina base d'água por cima do efeito que já está com a resina base dissolvente, que está com brilho. Aí eu recomendo o quê? Aplicar um fundo base dissolvente fosco para selar, para depois você fazer um procedimento por cima, tá? Agora, em cima da resina, né, invertendo, em cima da resina base d'água, você pode aplicar a resina base solvente. Agora, respondendo, né, eu quis fazer essa introdução das duas resinas, agora sobre o verniz. É o mesmo procedimento, entendeu? O verniz à base solvente, se for trabalhar numa área coberta, uma área na sombra, você pode aplicar por cima da resina base solvente, tá? Mas toma cuidado, porque não é todo verniz base de madeira, né, esses vernizes para madeira, que você pode usar nos efeitos. Por isso que é importante você testar na sua casa. A gente tem bastante amigos no YouTube aí que ensinam os efeitos madeira com verniz de madeira. Então procure se informar o verniz certo, que realmente dá garantia e segurança. Eu mesmo, particularmente, eu tomei a decisão de não trabalhar com verniz de madeira. Entendeu? Mas se você for fazer, procure informação, converse com o pessoal que ensina, se te passar certinho o material adequado, para você não ter dor de cabeça. Então, o verniz de madeira, né, base solvente, por cima da resina base solvente, você pode passar ou inverter, tá? Ou passar a resina base solvente também por cima do verniz de madeira base solvente, entendeu? Que aí tem muitos que fazem isso. Tem gente que faz o trabalho efeito madeira, com verniz de madeira e depois aplica resina pura, base solvente, por cima para proteger e não descascar e não amarelar o efeito madeira feito com verniz de madeira, tá? Agora, o verniz acrílico, base d'água, não se pode passar por cima da resina base solvente, tá? Então tem que tomar cuidado. Aí segue o mesmo procedimento que eu falei. Se um dia precisar, tem que selar com fundo base solvente fosco, né? Aplica ali por cima da resina, né, do efeito, para depois trabalhar com o verniz acrílico base d'água por cima, tá? Vocês selando a resina, gente, com esse fundo fosco base solvente, vocês podem reaplicar a tinta acrílica por cima, pode refazer o efeito, entendeu? Por isso que é importante ter esse selamento, tá? Usar esse produto e selar. Beleza? Então, respondendo aí a Luciana. Tem um pintor que ele fez um comentário aqui. O Deno Pinturas e Construções. Fiz um efeito madeira com argamassa AC3 e com 1 ano já deu problema. Tenho que fazer uns retoques para o cliente. Agora o efeito pedra que eu faço já tem quase 1 ano e ainda não deu problema nenhum. Você não citou qual o problema, mas eu acredito que seja questão de a coloração, né, começar a desbotar ou a cor começar a enfraquecer. Muito bem, você tem que orientar o seu cliente. O efeito madeira mogno. Tem várias formas de você fazer a cor. Acredito que muita gente utiliza os corantes xadrez, né, que é a bisnaguinha. Mas tem o aquacolor mogno, que é o tingidor para madeira, base d'água, tem o betume. Tem uma variedade aí de produtos que dá para fazer a coloração, né? A cor mogno. Então, você tem que orientar seu cliente o seguinte. Você fez um efeito madeira que vai bater sol, vai bater chuva. Olha, daqui 6 meses eu vou voltar para me fazer uma manutenção. Você já combina com o cliente uma manutenção daqui 6 meses.
Ou, de repente, um pouco antes você passar lá, você perceber que está desbotando, você já vai e conversa com o cliente. Olha, você lembra que eu falei que precisa de uma manutenção em 6 meses? Então, eu já estou vendo que já precisa de um reforço. Então, você vai fazer um reforço antes da coloração desbotar, antes do trabalho deteriorar muito. Não deixe estragar muito para você esperar o cliente chamar. Dá uma passadinha nos trabalhos na cidade. Vai vendo como é que está a cor. Não deixe estragar muito. Aí você vai e passa uma resina base solvente, uma demão, e vai reforçando. É interessante que as manutenções sejam feitas com resina base solvente, tá? Que ela é mais forte, entendeu? Então, a primeira manutenção a cada 6 meses, depois a cada 1 ano. É interessante você já orientar os clientes sobre essa manutenção que tem que ser feita, tá? E depois aquilo ali vai ser de 2 em 2 anos, 3 anos, depois vai durando. Entendeu? O cliente tem que estar ciente que é uma pintura igual a uma pintura convencional. Precisa de manutenção. Vai queimar, vai desbotar. Em dadas situações, eu tenho um trabalho aqui na minha cidade, 5 anos que eu fiz. Entendeu? Perdeu só um pouco o brilho, mas a coloração está boa. Entendeu? E tem trabalho de 4 anos. Que, para você ver, 4 anos sem precisar fazer uma manutenção de brilho. E por quê? Está na sombra, está num lugar propício a durar mais tempo. Agora, a pintura que está exposta ao sol, ela vai durar menos. Principalmente o mogno. O mogno dura pouco. Tem pessoas que me perguntam, quanto tempo dura? Olha, a primeira manutenção tem que ser em 6 meses. Entendeu? Mas se não fizer manutenção, a partir de 1 ano, 2 anos, vai descolorir, vai desbotar. Porque o pigmento que a gente usa é um pigmento mais fraco. Base d'água, são xadrez, são o que eu citei para vocês aí, Coca-Cola, entendeu? Então, dependendo da cidade, dependendo da parede, vai durar muito. Dependendo, vai durar menos. Então, você tem que estar passando e investigando o seu trabalho se está precisando de uma manutenção, beleza? Eu recebi uma chamada aqui, o Farlão. Farlão está presente aí? Mandou um convite para participar da live. Tudo certo, Lucimara? Consegui satisfazer aí a sua dúvida? Respondi? Qualquer coisa, você refaça a pergunta novamente aí, tá bom? Muito bem, eu acho que o Farlão não está presente. Eu aceitei aqui a chamada dele. Alguém quer participar aqui na live, pessoal? Já estou finalizando. Quiser participar no vídeo, tá? Manda o convite que a gente troca uma ideia aqui. Pessoal aí, meus alunos estão em peso aí hoje, né? O Jefferson Costa. Beleza, galera. O Farlão ele tinha mandado um convite de participar ao vivo aqui, mas não deu certo. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui com vocês. Só recapitulando. Tome cuidado com os trabalhos feitos em parede úmidas, no chão. Isso pode sujar o nome de vocês, tá? Porque você faz um trabalho e já em 1 semana, em 1 mês, já começa a dar mancha, você entra em descrédito. Os parentes ficam sabendo, os vizinhos, aí não te chama você para fazer orçamento, entendeu? Não coloca fé no teu trabalho, acha que não... Eles não vão entender que é umidade. Eles vão pensar que o trabalho não é fraco, não dura muito. Então, preste muita atenção à questão de umidade. Não caia nesse erro. Não tente driblar isso, fazer vista grossa essas paredes com problema, tá bom? Resolva certinho, use os produtos adequados para vedar, faça um trabalho bonito, porque lembre-se, o seu trabalho é o cartão de visita. É ele que vai trazer novos clientes. Um trabalho com qualidade, um trabalho bonito, um trabalho durável. Isso que vai trazer novos clientes para a sua agenda, tá ok? Galera, muito obrigado aqui a atenção de vocês.
Só lembrando vocês que eu tô com esse projeto aqui no Instagram. Eu quase não fiz live no Instagram, mas agora estou com um projeto que está fazendo bastante lives. Essa semana, até quinta-feira, eu vou estar fazendo live às 19 horas. Mas eu quero ter um feedback de vocês. De repente, vocês gostou desse horário, quiser mudar, depois vocês vão trazendo para mim informações. Ô, Juliano, poderia ser outro horário e tal. Vai passando feedback para mim, quem tem meu contato, né? Até no direct mesmo aqui do Instagram, no WhatsApp. Porque está em processo de adaptação, para ver o horário certinho, o tempo das lives, tá? E amanhã, novamente, às 19 horas, vou estar aqui trazendo mais informações. Durante o dia, vou apresentar o tema para vocês, né? Fique de olho no Stories e compartilhe, entendeu? Compartilhe a live, passe para os seus amigos, para eles poderem também acompanhar aí nos próximos encontros, tá ok? Tem mais uma pergunta aqui que eu quero responder. Muito bem, o João Paulo está agradecendo pelas dicas. E a Lucimara fez, né? Lucimara Mello. Acho que nós é parente, hein, Lucimara? Sobrenome parecido. Ela fez uma pergunta. Eu posso usar tinta de piso no efeito? A tinta de piso, ela pode ser usada sim, né? A tinta de piso à base d'água, principalmente para fazer efeitos no chão. Tá? No chão é interessante usar. Na parede é interessante você usar a tinta acrílica mesmo, tá? Porque a tinta piso não é recomendada para parede. Por mais que a gente vai proteger com resina, com verniz, mas é interessante aí respeitar a característica do material para cada superfície. Então, para usar no chão, pode usar sim a tinta piso base d'água. Você pode comprar ela branca e colocar pigmentos para fazer ela cor ocre, amarelo, camurça, tá bom? Então é isso aí, galera. Uma boa noite a todos, tá? Muito obrigado pela atenção e vamos junto aí nessa parceria, ok? E a gente se vê aí amanhã às 19 horas nesse novo encontro aí com uma nova live com vocês, ok? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.